Aleluia, a paz do Senhor, amém, irmãos? A paz do Senhor para os irmãos que estão nos assistindo em casa. As crianças maiores, tá, irmãos? Podem ir para a salinha, vai ter salinha para as crianças maiores. Só as pequenas aí, permaneça com seu pai no seu colo. Eu quero te convidar você a abrir a sua Bíblia comigo. Abra sua Bíblia comigo, Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Nós vamos ler a partir do verso de número 1. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 1. O tema da palavra é: quando ele chega, a vida muda. Quando Jesus chega, a vida muda. Marcos 5, verso de número 1, diz assim a palavra do Senhor: Chegaram então ao outro lado do mar, a terra dos Gesarenos. E logo que Jesus saíra do barco, lhe veio ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia alguém prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia domar. E sempre de dia e de noite andava pelos sepulcros e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedra. Vendo, pois, de longe a Jesus, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe dizia: Sai desse homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu-lhe ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora da região. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe, pois, os demônios, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E ele lhe permitiu. Saindo então os espíritos imundos, entraram nos porcos, e precipitou-se a manada, que era de uns 2.000, pelo despenhadeiro no mar, onde todos se afogaram. Nisso fugiram aqueles que o apacentavam, e o anunciaram na cidade e nos campos. E muitos foram ver o que era aquilo que tinha acontecido. Chegando-se a Jesus, viram o endemoniado que tivera a legião sentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que tinham visto aquilo contaram-lhe como havia acontecido ao endemoniado, acerca dos porcos. Então começaram a rogar-lhe que se retirassem dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe, o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quanto o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Ele se retirou, pois, e começou a publicar em Decápolis tudo quanto lhe fizera Jesus, e todos se admiravam com a sua vida. Amém. A Bíblia diz, irmãos, que a gente é liberto pela palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. Nesses dias a gente falou muito sobre os milagres de Deus, mas hoje eu quero falar sobre conserto dentro da igreja. E eu gostaria que você pudesse fechar os seus olhos e orar junto comigo, para que essa palavra possa trazer à sua vida hoje uma transformação de vida, amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos a nossa vida diante de Ti, diante da Tua presença. Te agradecemos pela oportunidade, ó Deus, de poder ouvir a Tua palavra. Nós acabamos de ler o texto do Senhor e nós te pedimos nessa hora que nós venhamos discernir aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite. Fale, ó Deus, e não te cales. E não fale aquilo que é a nossa vontade, mas aquilo que é a vontade do Senhor para a nossa vida. A Tua palavra diz: Conhecereis a verdade vos libertará. Nós queremos ser libertos, nós queremos ser livres. Eu te peço que essa palavra possa entrar em cada casa que nos acompanha nessa hora. E em nome do Senhor Jesus, que toda a armadilha de Satanás venha cair por terra. Que nós venhamos sair daqui, ó Deus, renovados pelo Teu Santo Espírito. Que de nós flua rios de águas vivas. Esse é o nosso desejo para hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.
A palavra do Senhor diz que Jesus chegou numa cidade chamada Gadara. Jesus havia passado, irmãos, por uma tempestade. No capítulo de número 4, a Bíblia diz que Jesus havia passado por uma tempestade antes de chegar naquela cidade. E quando Jesus chega naquela cidade, o texto diz que Jesus desce do barco. Mas naquela cidade, irmãos, havia um homem que ele era conhecido pela vida destruída que ele tinha. O texto diz que esse homem era endemoniado. Esse homem vivia, irmãos, de monte a monte nas ruas. Esse homem andava nu. Esse homem se machucava com pedras. Esse homem por muitas vezes foi amarrado com correntes, mas a força dos demônios na sua vida arrebentava as correntes. Esse homem por muitas vezes foi amarrado com cordas, e ele também conseguia arrebentar as cordas. E o texto diz que quando Jesus chega naquela cidade, aquele homem habitava em meio aos sepulcros. Aquele homem vivia no cemitério. Aquele homem vivia em um lugar de morte, abandonado pela família, porque a família não conseguia mais, irmãos, lidar com aquelas forças do mal que dominavam a vida daquele homem. E o texto diz, irmãos, que a vida daquele homem era uma vida de decadência, era uma vida de sofrimento, era uma vida de muita tristeza. E a palavra do Senhor diz que Jesus, mesmo passando por uma tempestade, não vai hesitar em passar por aquela cidade, porque naquele lugar havia alguém que precisava da presença do Senhor Jesus. O texto diz então que Jesus desce naquela cidade, e quando Jesus desce em Gadara, aquele homem que habitava no meio dos sepulcros, ele vem de encontro a Jesus. Presta atenção no que eu vou te dizer aqui agora, irmãos. Quando aquele homem decide ir até Jesus, naquele momento era o homem humano, mas ao mesmo tempo que ele queria ir até Jesus, os demônios lutavam para que ele não fosse até Jesus. Os demônios lançavam pensamentos e por muitas vezes até dominavam a sua vida com a intenção de que ele não fosse até Jesus. Mas ele luta contra aquelas forças do mal, indo de encontro a Jesus. E o texto diz que quando ele se depara com Jesus, ele adora Jesus. Quando ele adora Jesus, irmãos, ao mesmo tempo que ele adora, a Bíblia diz que ele vai irar-se com Jesus, dizendo o seguinte: vieste atormentar-te antes do tempo? Na mesma hora que ele adora, há uma manifestação demoníaca, olhando para Jesus e dizendo o seguinte: vieste nos atormentar? Ao mesmo tempo que Jesus é alívio, Jesus também gera tormento para aqueles que não praticam a sua verdade. Ao mesmo tempo que Jesus gera paz, Jesus incomoda aqueles que não vivem uma vida dedicada na palavra do Senhor. O texto diz então que Jesus vai dizer: sai dele. E quando Jesus diz sai dele, os demônios vão dizer o seguinte: permita-nos que nós entremos nos porcos, não nos mande para fora dessa região. Jesus então pergunta: qual é o seu nome? E quando Jesus pergunta, os demônios vão dizer: o nosso nome é Legião. Legião, irmãos, era um nome dado a uma tropa romana. Essa tropa era a tropa mais forte que existia no exército romano. Quando chamava-se a legião dos soldados, eles entravam para destruir, eles iam para acabar com o lugar. Da mesma forma, os demônios, quando eles se agrupam em grandes números, eles são chamados de legião. Por quê? Porque onde eles entram para roubar, matar e destruir. E quando eles olham para Jesus, eles dizem assim: nós somos uma legião, porque nós somos muitos. Eram mais de 6.000 demônios dentro de uma pessoa só. Eram 6.000 espíritos habitando um só corpo. Por isso aquele homem pegava pedras e se cortava. Por isso que aquele homem andava nu pela rua. Por isso que aquele homem andava em tormento. E por isso que a família daquele homem não conseguiu lidar com ele. Jesus então vai dizer o seguinte: sai dele. E eles vão dizer: permita-nos entrar. E Jesus diz: pode entrar. Aqueles demônios entram nos porcos. E olha o que acontece. Eram 2.000 porcos, irmãos. Então podemos fazer um cálculo. Se era 6.000 demônios, cada porco ficou possuído com 3 demônios. Mas o tormento de ter um espírito dentro do seu corpo é tão grande e é tão violento que os porcos não aguentam a presença daqueles espíritos. E o que eles fazem? Eles buscam alívio. E o alívio deles foram pular dentro do mar. Você vai achar muito interessante detalhes dessa palavra que talvez você já escutou e já leu vários textos. Mas o Senhor
quando eu orava, Deus me falou sobre vários detalhes dessa palavra que nos leva a viver uma nova visão dos propósitos de Deus para a nossa vida. Quando os porcos pulam no mar, irmãos, eles pulam na intenção de buscar alívio, porque a água representa alívio. Já viu quando uma pessoa passa mal, o que a gente fala? Pega um copo com água, não é assim? Está fazendo muito calor, o que a gente faz? Bebe morte. Quando eles pularam dentro do mar, a Bíblia diz assim que os porcos morreram. Todos se assustaram com aquela situação e começaram a espalhar a notícia. De repente vieram os donos dos porcos, irmãos, e quando eles chegaram, eles encontraram um homem sentado, vestido e em perfeito juízo. Só que para eles não importavam a vida daquele homem, para eles importavam os porcos que haviam morrido. Então eles vão dizer para Jesus o seguinte: sai para fora da nossa cidade, nós não queremos o Senhor aqui. Jesus então entra no barco para ir embora, e aquele homem que antes era endemoniado, mas agora estava liberto, vai atrás de Jesus, e ele diz para Jesus: deixa eu ir com o Senhor. E Jesus vai dizer o seguinte para ele: vai para os seus, e mostre para a sua família, para as pessoas que conviviam com você, o que o Senhor fez pela sua vida. O texto diz que aquele homem sai por Decápolis, e 10 cidades conhecem o nome de Jesus, através de um só homem. Irmãos, pode aplaudir Jesus por isso. Eu queria pedir, se pudesse, alguém trouxesse um copo de água para mim, que eu fico com a boca muito seca. Presta atenção nesse detalhe aqui. Mandaram Jesus embora, e Jesus está dizendo o seguinte: vou embora. Aos olhos deles, Jesus estava indo embora. Só que na verdade Jesus não foi embora, porque Jesus havia estado presente na vida daquele homem. Se você entender, irmãos, que às vezes tem muitos de nós que a nossa família diz o seguinte: eu não gosto de crente, mas você é um crente que está sentado no meio daquela família que diz que não gosta de crente. Você já parou para pensar, irmãos, que a sua família não ama Jesus? Eu não gosto de crente, eu não gosto de igreja, mas ele senta com você. E quem é você? Diante da sua família, a representação de Jesus. Estão dizendo que Jesus não vai entrar, mas ele já entrou na sua casa, na sua família, através de quem? Da sua vida, meu irmão. E é sobre isso que Deus hoje quer que eu e você venhamos compreender, irmãos. Deus nos salvou com um propósito, de que eu e você nos tornassem canal de bênção por onde nós fôssemos, por onde nós passássemos. Quando Jesus chega naquela cidade, a Bíblia diz que o endemoniado chega diante de Jesus, irmãos, e o adora. Agora presta atenção, quando ele adora, Jesus olha para ele e diz: sai. O cara estava adorando, irmãos. O cara estava se prostrando diante de Jesus, mas Jesus está olhando para ele dizendo: sai. Sabe por quê, irmãos? Porque nós precisamos entender como igreja, que Jesus não aceita qualquer tipo de adoração não, meu irmão. Tem muita gente adorando Jesus da forma que acha que deve adorar. Só que a gente precisa entender que a palavra do Senhor vai nos dizer no Evangelho de João, capítulo de número 4, verso de número 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Deixa eu te dizer algo nessa noite, irmãos. E eu não vou parar muito na hora que vocês bater palma não, porque a gente tem muita coisa boa para receber e o tempo está corrido. Mas presta atenção no que eu vou te dizer. Jesus está buscando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Tem muita gente adorando Jesus da boca para fora, só que ele está dizendo, é em espírito e em verdade. Aqueles espíritos que estavam dentro daquele homem não poderiam adorar Jesus. Mas a pergunta hoje para mim e para você é: qual é o espírito que habita na nossa vida, meu irmão? Porque será, irmãos, que a nossa adoração tem sido uma adoração em espírito e em verdade? Jesus olha para aquele homem e diz: sai. E quando Jesus diz sai, ele olha para Jesus e diz: conjuro-te por Deus, que vieste nos atormentar antes do tempo. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Tem muita gente que não gosta de pastor que prega sobre conserto. E aí ele olha e já começa a caçar. Peraí, quem que ele pensa que ele é para falar sobre isso? Deixa eu te dizer uma coisa hoje.
Sabe quando é que a gente fica inconformado com uma palavra de conserto? Quando o que habita em nós não é o Espírito Santo de Deus. Se te incomodar é porque hoje é o dia de você ser liberto no nome do Senhor Jesus. Quantos podem aplaudir Jesus por isso? O texto diz que ele olha para Jesus e diz: conjuro-te por Deus. Por que ele diz conjuro-te por Deus? Porque por muitas vezes as pessoas foram até aquele homem para libertar. E naquela época, irmãos, quando se expulsar um demônio de alguém, as pessoas chegavam e diziam: conjuro-te por Deus que saia. Presta atenção que aquele homem que até aquele momento não havia sido liberto, já havia decorado a fala de pessoas que iam até ele para libertá-lo. E é interessante você entender que quando uma pessoa fica endemoniada, irmãos, ela passa por oscilações. Ao mesmo tempo que manifesta o demônio, também tem aqueles momentos que a pessoa vem. Pastor Ivone trabalha com libertação, e é assim, né, pastor? A mesma hora que a pessoa que está falando já é o demônio. E tem momentos que é a pessoa falando e ela ainda zomba da cara da gente. Não gosto de você, sai daqui. E às vezes é a pessoa, tá, irmão? E ela está fingindo que é um demônio ali. Então, se você perceber na fala dele, ao mesmo momento que ele adora, há uma manifestação demoníaca, porque ele quer, mas os demônios estão lutando contra. E Jesus vai olhar para ele e vai dizer: sai. E quando Jesus fala sai, Jesus olha e diz o seguinte: qual é o seu nome? Naquela época, irmãos, todas as vezes que um exorcista, que era o nome chamado, ia expulsar o demônio de alguém, ele perguntava o nome do demônio para expulsá-lo. E quando Jesus pergunta para aquele homem assim: qual é o seu nome? Que ele diz assim: Legião. Ele quis dizer o seguinte: somos 6.000, você não dá conta de nós. Só que eu quero te dizer uma coisa: para Jesus não existe nada impossível de se fazer. Que seja 1, que seja 1.000, que seja 2.000, quando ele entra tem que ser liberto no nome de Jesus. Quando ele entra, a transformação tem que entrar. Quando ele chega, a vida tem que mudar. Quando ele chega, aquilo que não é dele tem que sair, meu irmão. Quando ele chega, a mudança também chega, meu irmão. E Jesus olha para aquela legião e diz o seguinte: sai. E aí os demônios vão dizer: permita-nos que nós vá para manadas de porcos. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, irmãos. Talvez por várias vezes você leu esse texto, ou por várias vezes você escutou alguém dizer o seguinte: quando os demônios pediram para entrar nos porcos, era porque não se podia criar porcos naquela região, até porque de acordo com a lei, os porcos eram animais impuros. E aí a gente pensa assim: Jesus permitiu porque os porcos também tinham brecha, então entra onde tem brecha. Só que eu quero que você venha entender uma coisa: Jesus não permitiu dos demônios entrar nos porcos porque Jesus é bonzinho. Tudo que Jesus faz tem um propósito da parte de Deus. Quando Jesus diz entra nos porcos, Jesus estava querendo declarar o propósito dele cumprido naquele lugar. Por quê? Se você prestar atenção, quando as pessoas chegaram, elas viram um homem sentado, em perfeito juízo e vestido. Mas aquilo não chamou a atenção deles. O que chamou a atenção deles foram os porcos que haviam morrido. Sabe o que significava a destruição daqueles porcos? Que Jesus havia mudado a história de vida daquele homem. Sabe o que Jesus falou no meu coração nessa parte do texto? Existem momentos na nossa vida, irmãos, que nós vamos enfrentar lutas. Existem momentos na nossa vida que Deus vai nos permitir nós enfrentarmos dificuldade. Existe tempo na nossa vida que nós vamos perder casa, que nós vamos perder carro, que nós vamos ter filhos doentes. Vai chegar um momento da nossa vida que nós vamos passar por situações difíceis. Mas o resultado dela vai ser todo mundo olhando e dizendo: Deus verdadeiramente é na vida daquela pessoa. Deus verdadeiramente entrou e mudou a história de vida. Aquilo que para todo mundo parecia impossível, Deus entrou e mudou e restaurou e transformou. Deus te diz hoje: está difícil, meu filho, mas entenda, o meu propósito vai se cumprir na sua vida, na sua família, de quem te conhece, porque eles verão que eu sou Deus. Os porcos foram necessários que eles morressem, irmãos, porque os porcos mortos demonstravam que os demônios haviam saído da vida daquele homem. Saiu. Os porcos morreram. Todo mundo da cidade teve que olhar e dizer:
aquilo que estava nele, não está mais nele, porque nós vimos sair. Os porcos morreram. Agora eu te chamo a atenção para mais uns detalhes dessa palavra. O texto diz que quando os demônios saem, aquele homem agora se encontra em perfeito juízo. Irmãos, a gente precisa entender que quando Jesus entra, quando Jesus chega, as evidências de que Ele chegou é a nossa mudança de vida. A Bíblia diz assim, vem como estais. Mas a Bíblia não diz assim, permaneça fazendo as mesmas coisas que você fazia antes de você ter chegado aqui. A Bíblia diz assim, vem como estais. Aquele homem foi até Jesus como ele estava, mas presta atenção. Quando ele chega, o estais dele agora é transformado pelo Senhor Jesus. 1 João, capítulo de número 3, verso de número 6. Todo o que permanece nele não vive pecando. Todo o que vive pecando não viu ou nem o conhece. Irmãos, eu creio na graça de Deus para a salvação. Eu creio que se não fosse Jesus na minha vida, hoje eu não estaria aqui diante de você. Eu creio que se Jesus não tivesse me amado, não tivesse entregado a vida dele em favor da minha, hoje eu não estaria aqui. Mas eu também não creio em pessoas que estão dentro da igreja e continuam na prática do pecado sem nenhum sentimento de mudança no coração. Porque o próprio texto diz, quem continua pecando nunca o viu ou nem o conhece. E aí é namorado tendo relação sexual dentro da igreja, irmãos. Não, depois nós casa e conserta. A Bíblia diz em Apocalipse que os fornicadores não entrarão no reino do céu. Sabe o que é fornicação? Pecado de sexo fora do casamento. Não, mas só uma pegadinha lá embaixo, uma pegadinha lá em cima, não tem nada não. Só trocando, sintonizando o rádio, pastor, e pegando na antena. Irmãos, fuja do pecado. Aonde ele chega, o pecado tem que ir embora. É crente, irmão, que só sabe contar mentira. Crente, encontrou Jesus e a mentira ainda está na boca, irmãos. Aonde está Jesus nessa história, irmãos? Se ele chegou, é marido trocando mensagem com outras mulheres pelo WhatsApp. É jovem, irmãos, que você entra naquelas pessoas que ele segue no Instagram, o que ele segue é só homossexual, é só mulher que se veste quase nua, é só homem que se veste quase pelado. Esses são os amigos, esses são os perfis. É um povo que diz que ama a Deus, mas no dia dos namorados, você que está nos assistindo, todas as fotos com o seu namorado, com o seu marido é com música do mundo. Música do mundo, irmão. Música do mundo, irmão. Jesus entende, Jesus não entende. Ele busca verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Pastor, mas a letra é linda, mas quem canta não adora Ele. Para de brincar com Deus, irmão. Para de zombar. Para de dizer que o conheceu, vivendo do mesmo jeito. Não estou dizendo que eu sou perfeito não, irmão. Mas no dia que eu encontrei Jesus, eu encontrei um motivo para viver. Para viver, irmão. Você sabe de onde que eu vim, irmão? Eu vim, irmãos, de uma vida de abuso sexual, de pornografia. Com 19 anos, quando eu entrei na igreja, meu quarto era cheio de foto de mulher pelada. Mas quando Jesus chegou, tudo isso foi queimado. A palavra de Deus passou a ser minha maior paixão. Irmão, eu tenho 15 anos de relacionamento com a Lídia. Nós casamos com 21 anos, eu e ela, virgem. 2 anos de namoro, irmão, sem pegar no peito, sem pegar no corpo. A gente não precisa disso não. Existem bênçãos que Deus tem para você, que vive princípio. Para de brincar com Deus, irmãos. Para de brincar com a palavra do Senhor. O texto diz que quando Ele chega, a vida muda. Aquele homem atormentado, irmão, agora está sentado. Escuta o que eu vou te dizer.
quando Ele entra, o descanso entra na sua vida. O Senhor está te convidando hoje a descansar. Sentado significa descanso. Estou descansando agora, irmão. Antes eu não dormia, era noite na bebida. Isso aqui eu não estou falando de mim não, estou falando de você, irmão. Talvez essa era a sua vida. Noite na bebida, noite nas drogas, noite na prostituição, noite na violência, noite no adultério, noite na mentira. Mas agora Ele chegou, e quando Ele chega a gente descansa de tudo isso. Sabe o que significa Jesus pregado na cruz do Calvário, irmãos? Livre. Você é livre, irmão. Pastor, eu não consigo largar as drogas. Você já venceu, Jesus venceu por você, você é livre. Pastor, eu não consigo largar o adultério. Você é livre. Você é livre, irmão. Sabe o que eu acho bonito? Que é o segundo ponto. Sentado e vestido. Irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Tem umas roupas que as pessoas vestem dentro da igreja que parece com gente crente. Vestido. Mas o povo entendeu, o povo de Deus parece que está entendendo que agora a gente pode andar pelado. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. A roupa que você veste revela mais quem você é no interior do que cobre o seu corpo por fora. É mulher com a saia aqui, com a calcinha enfiada lá no... E vem para a igreja, irmão, e passa na frente dos irmãos. Cadê Jesus nisso, minha irmã? Há um tempo atrás a gente convertia, irmão, você falava, fulano agora é crente, irmão. Mudou o jeito de vestir, mudou o jeito de falar. Não estou falando que você tem que andar de terno e gravata, não. Estou te falando que tem que andar decente. Olha o que a Bíblia diz, irmãos. 1 Timóteo 2:9, Novo Testamento, irmão. A mulher não usará. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e descrição. A Bíblia que está dizendo, não é o pastor Miller não, irmãos. E diz mais, como convém às mulheres que se declaram filhas de Deus. Decente. Você não precisa mostrar seu corpo para mostrar que você é bonita, minha irmã. Na verdade, quando um homem vê uma mulher quase pelada, sabe qual que é o pensamento que vem? É um objeto. Eu posso usá-la e depois descartá-la. Deuteronômios capítulo 22, verso 5. A mulher não usará roupas de homem, e o homem não usará roupas de mulher, pois o Senhor, o seu Deus, tem aversão por todo aquele que assim procede. Tudo normal, está tudo normal. Vi sua calça de homem, uma camiseta de homem, está normal, irmão. Agora a gente pode andar assim, não, irmão. Se Jesus chegou, até as vestes mudam. Quando Adão e Eva pecou no jardim do Éden, sabe qual que foi a primeira coisa que eles perceberam, irmãos? Que eles estavam nus. E eles ficaram com vergonha de ficar nu na frente um do outro. O que eles fizeram, irmãos? Pegaram uma folha e tamparam. Quando Deus desce, a Bíblia diz que o próprio Deus fez roupas para Adão e Eva. Nudez significa vergonha, irmãos. Cobre a sua nudez, irmão. Os irmãos estão naquela fase de todo mundo bombado, vamos tirar a camisa, pôr a calça lá perto e postar uma foto no Instagram. Ainda coloca a mensagem, Jesus é comigo, sou escolhido. Aí a menina tira a foto assim no Instagram. Deus é maravilhoso na minha vida. Aí o povo olha e fala assim, meu irmão, vou lá para aquela igreja que a gente pode continuar fazendo tudo que a gente fazia de errado. E aí eu quero te dizer, não é a igreja, meu irmão. Essa pessoa ainda não encontrou com Jesus, mas ela vai encontrar, porque quando ele chega a vida muda. Quando ele chega a vida muda, irmão. Quando ele chega a vida transforma. Irmão, estou falando sobre essa palavra, mas antes dela cortar para a sua vida, ela cortou para a minha. Porque o Pai, Ele corrige e trata quem Ele ama. Essa semana eu fui numa festa caipira, aí eu levei o Luan, meu filho mais velho. Quando acabou a festa, ele pegou um monte de paçoca e colocou no bolso. Quando chegou em casa, ele falou para o Pablo, eu trouxe um monte de paçoca. E o Pablo fica doido, irmão. Doido. Tudo que o Luan manda o Pablo fazer, o Pablo faz. Sabe aquele irmão mais velho que o mais novo é?
Tudo ele faz. Ele chega lá e fala: pai, deixa nós ir para a pracinha. Eu já sei que é o Luan querendo ir para a pracinha, mas ele sabe que eu vou danar, ele manda o outro. Irmãos, quando eu olhei, ele estava pegando todas as paçocas do bolso e jogando no chão e falando assim: ó, pega, Pablo. E o Pablo caiu de gatão, irmãos, e começou a pegar. Irmão, na hora, eu saí de onde que eu estava, eu peguei o Luan e fui tratar ele em relação àquilo. Não porque eu não amo, mas é porque eu amo ele de verdade. E ele não tem que tratar ninguém como cachorro, porque é irmão dele igual a ele. O meu amor pelos dois é o mesmo. Deus, ele trata e repreende a quem ele ama. Pastor, os tempos mudaram, pastor. As coisas mudaram, mas a Bíblia não mudou. A palavra de Deus não muda, irmãos. Ela é a mesma ontem, ela é a mesma hoje, e ela vai ser a mesma amanhã. Irmão, fuja de relacionamentos onde a pessoa só abre a boca para falar mal dos outros. Aonde Jesus chega, irmãos, a alegria pelas conquistas e as vitórias dos outros. Irmão, a gente precisa se alegrar com a alegria dos outros. Sabe por quê? Quando você se alegra com a conquista do outro, é você demonstrando: eu creio que Deus fez na sua vida, Ele vai fazer na minha. A igreja aprendeu a chorar com os que choram, mas não se alegra com quem se alegra, irmão. E isso é triste, irmão. Isso é demonstração de que Jesus precisa chegar. A Bíblia diz que o homem está sentado, vestido em perfeita consciente. A Bíblia diz assim, irmãos, que a nossa mente, ela precisa ser renovada e transformada pela palavra de Deus. Para de mexer com o WhatsApp. Para de mexer com o Instagram. Para de mexer com o Facebook, vai ler a Bíblia. O tempo que você está gastando com tudo isso, você podia estar conhecendo o Deus que libertou e mudou sua história de vida. Não estou dizendo que é errado você ter isso não, irmãos. Mas se te atrapalha, não tem. Outro dia o Jusimar chegou e me falou sobre o TikTok. E ele: Miller, você tem que baixar. Eu falei: Jusimar, não vou baixar esse negócio, sabe por quê? Porque eu sou muito engraçado, irmãos, é meu espontâneo. Aqui eu estou falando de jeito aqui, né, na autoridade do Espírito Santo de Deus, já algo que Deus me deu. Mas quem convive comigo sabe que eu sou muito engraçado e espontaneamente. Consigo soltar uma piadinha rapidinho assim, no maior. E eu gosto de coisa com muita graça, só que eu analiso também aquilo. E eu comecei a ver que ao mesmo tempo que vem coisas engraçadas, vem as mulheres dançando, vem o povo quase pelado, não é isso, irmão? É ou não é, irmãos? Quem tem TikTok aí sabe, não é? Aí o povo vem dançando, vem os homens sem camisa, sem dançando, e as mulheres. Meu Deus do céu. Porque não vamos falar só dos homens não, que mulher também tem olho, está olhando demais da conta aquilo que não deve. Falei: não, Ju, eu não vou mexer com isso, sabe por quê? Que se eu baixar isso aqui vai me atrapalhar no meu propósito. Aí ele chega, às vezes com um vídeo engraçado, eu falo assim: vamos gravar. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. A gente não grava TikTok, não é porque a gente não tem nada para fazer, não. É porque tem gente muito triste dentro de casa, que aquele TikTok traz alegria para a vida dele durante o dia. Às vezes a gente escuta crítica, mas eu escuto muito mais pessoas dizer: pastor, eu fico esperando a hora que vocês vão mandar, porque eu quase morro de rir. E nós não fica 24 horas trabalhando não, irmão. Nós tem horário de almoço também. Que às vezes o povo pensa: vocês não estão fazendo nada. Ah, meu irmão, estou fazendo. E muito, irmão. Quase doido, irmão. Dentro de casa, imagina mulher, 3 meninos, quarentena, meu irmão. Bênção de Deus no nome de Jesus. Mas a nossa mente precisa ser transformada pela palavra, irmãos. Quando Jesus vai embora, aquele homem chega atrás de Jesus e fala assim: deixa eu ir com o Senhor. Jesus disse para ele assim: ó, não. Jesus foi ruim, irmãos, em não levar aquele homem? Não, já estou encerrando aqui. Jesus falou assim: volta para os seus. Deixa eu te fazer uma pergunta hoje. Por que que os seus ainda não se converteram? Por que que os seus ainda não confessaram Jesus como Salvador da vida deles, irmãos? Sabe por que que às vezes isso não acontece? Porque talvez Jesus ainda não chegou para você. Irmãos, eu acho muito triste alguém que diz que conheceu Jesus, mas ele não conseguiu impactar a família dele com a história de vida dele, irmãos. Irmãos, a nossa vida tem que mudar ao ponto que a nossa família seja mudada pela nossa transformação de vida. Irmão, quando eu vim para a igreja com 19 anos, chegou um dia que a minha mãe falou para mim assim, ela morre de vergonha quando eu falo isso, eu sei que a senhora está assistindo. Hoje ela falou para mim assim, ó, é para você pregar, não quero saber de você contando testemunho não, quero ouvir a Bíblia. A senhora está me assistindo aí agora, né, mãe? Vou te passar uma vergonha aqui para a senhora aprender. Quando
eu estava tão apaixonado por Jesus que um dia ela falou assim, ó, se você não parar de ir para a igreja, eu vou te arrancar lá de dentro. Que seja essas palavras que você escuta, eu vou te arrancar do meio do povo de Deus. Porque quando a pessoa está dizendo isso, é porque você se encontrou com Jesus, irmão. É porque você está apaixonado por Jesus. Agora o triste é quando o pai manda chamar o pastor e falar assim, pastor, meu filho foi para sua igreja, agora o menino só fica na rua, não obedece, não faz mais nada dentro de casa. O que é isso? O que tem lá nessa igreja? Um monte de gente à toa andando junto com ele, meu irmão, porque comigo não é. Irmão, nossa vida tem que mudar. 10 cidades foram alcançadas para Jesus através da vida de um homem. Fica de pé aí, Márcio, em nome de Jesus. Irmão, está vendo aquele negão ali? Irmão, pensa num cara perigoso no fim social. Fica com vergonha não, Márcio. Tá? O pastor está passando vergonha, não estou passando vergonha não, irmão. Só que Jesus chegou na vida desse homem, irmãos. Irmão, esse cara lidera uma célula. A célula dele começa às 9h30 da noite. Porque ele trabalha até 8h30. Ele sai do serviço, ele busca os membros para ir para a célula dele, que acaba quase todo dia, 11, 11h30. Acaba a célula, ele pega todos os membros e leva embora. Sabe por que ele faz isso, irmão? Você sabe por que esse cara faz isso? Porque Jesus chegou na vida dele. Pode sentar, Márcio. Eu lembro que o dia que o João Paulo chegou aqui, cadê o João Paulo? O João Paulo está lá em cima, o João Paulo falou assim, pastor do céu, quando eu vi aquele negão lá na igreja, eu conheci ele no mundo, pastor. Deus me livre do medo que eu tinha dele. Tá vendo, Márcio? A fama. Aí ele fala assim, mas agora eu estou vendo ele lá na igreja, ele levanta a mão, ele adora Jesus, né, pastor? A vida do cara mudou, né, pastor? Agora eu posso chegar perto dele. Pode, meu irmão, porque Jesus chegou na vida dele. Irmãos, às vezes, pode aplaudir Jesus. Outro dia eu fui no VaptVupt. Quando eu cheguei no caixa, a menina, Miller. Aí eu olhei na cara dela e falei, meu Deus, quem que é essa? Quanto tempo? Mais de 15 anos, né, Miller? Eu falei, é. Fiquei sabendo que você virou pastor. Falei assim, sou pastor. Ela, eu não acreditei que você tinha virado pastor. Só vendo para crer. Irmão, onde a gente vai, a vida das pessoas precisa ser impactadas com a nossa. Irmãos, hoje a Rosângela está aqui. Dá um tchauzinho aí, Rosângela. Ali a Rosângela, irmãos. Aonde a gente chega, a gente tem que mudar a história de vida, irmão. Sabe quem que é a Rosângela? A Rosângela tem um espaço da Herbalife lá na Mangalô. E eu vou lá no espaço dela e tomo Herbalife, eu e o Jucimar. Quando nós estamos muito gordos, que agora nós estamos magros, né, Jucimar? Nós vamos lá um dia, nós emagrecemos 5 quilos, irmão. Deixa eu te falar uma coisa, hoje a Rosângela está aqui, sabe por quê? Porque lá dentro do espaço dela, ela viu Jesus na minha vida, irmãos. Deixa eu te falar uma coisa, aonde você ir, aonde você entrar, as pessoas têm que ver Jesus, irmãos. Eu fazia academia ali na Bem-Estar, na Mangalô, irmãos. Um dia a professora de step me falou assim, Miller, você me deixa tão constrangida na aula, porque eu falava tanta bobagem, mas quando eu te vejo na aula, eu não consigo falar as bobeiras que eu falo. Porque você é pastor, né? Sou pastor. Aonde a gente chegar, o ambiente tem que mudar através da nossa vida. Irmão, essa palavra aqui não é para condenar ninguém. Essa palavra aqui é para Jesus dizer assim, olha, eu cheguei. É tempo de mudar. Os sinais da minha volta estão aí. Só que a igreja que vai subir não é uma igreja que me adora de qualquer forma. É uma igreja que a adoração dela vem de espírito e em verdade. Ela fala, mas no interior aquilo queima. Quero chamar a equipe de louvor para subir. Você que está me assistindo aí na sua casa, irmão. O Senhor Jesus, Ele quer que a sua adoração seja uma adoração espírito e em verdade. Eu quero falar com você, que não faz parte do grupo de risco, mas se tornou tão cômodo para você não vir mais para a igreja e ficar na sua casa sentado no sofá assistindo por aí. Deixa eu te falar uma coisa. Se Jesus entrou na sua vida, o melhor lugar para você estar era aqui junto com os irmãos adorando a Deus, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Irmãos, quando a pandemia chegou, quando esse mal chegou, eu sei que esse mal chegou para todo ser humano. Eu sei que eu estou sujeito
como qualquer pessoa está sujeita. Só que a minha fé se faz maior do que o pensamento de que eu vou pegar essa enfermidade. Irmãos, eu continuei fazendo a obra de Deus, não porque eu tenho o pensamento de que eu sou melhor, de que eu me acho, mas porque eu amo tanto Jesus, que eu quero que as pessoas entendam quem que é esse Jesus. Irmãos, aonde eu chego, eu quero expressar aquilo que Jesus fez na minha vida. Irmãos, quando eu tiro fotos com a minha família, que tem gente que fala para mim assim, na sua casa virou a casa dos milagres, que é cheio de foto. Eu gosto de olhar e dizer assim, tudo isso o diabo quis me roubar, mas tudo isso Deus me deu. Deus nos deu, irmão. O meu nome lá no mundo, irmãos, meu nome lá no mundo era viado, boiola, gayzinho, era isso que as pessoas falavam. De algo que eu nunca vivi, irmãos, nunca vivi uma relação homossexual, mas era isso que as pessoas falavam de mim. Mas hoje as pessoas têm que olhar e dizer assim, olha, Jesus mudou a história de vida dele. Jesus me presenteou com a melhor esposa. Jesus me presenteou com os melhores filhos, irmãos. Quando eu olho para tudo que Jesus fez pela minha vida, irmãos, eu digo, eu tenho que fazer mais. Eu tenho que fazer mais, irmãos. Quando eu fui mudar para Goiânia, irmãos, muitos diziam assim, você está louco, você vai morar longe da igreja? E eu dizia, para o amor não existe distância. Mesmo morando lá, irmãos, tem semana que eu vou em 9 células, com 3 filhos pequenos, irmãos. Estou falando isso para engrandecer, não, para te motivar que você também pode fazer, irmãos. Eu venho para cá todo dia, irmãos. Vou cedo, volto para casa, pego minha família, nós vem, nós roda as células todinha e nós vamos embora. E quando eu entro na GO, eu falo assim, Deus, obrigado porque eu estou indo para minha casa, para o meu lugar, irmão. Eu chego lá, eu fico assim, ó, como Jesus é maravilhoso. Eu tenho que ir lá para fora para fazer mais, né, Cida? Fica de pé aí, Cida. Dia 17 faz 3 anos que o marido da Cida morreu assassinado na porta da casa dela. Quando o marido dela morreu assassinado, irmãos, não foi uma morte comum não, foi morto. Muitos pensaram que a Cida ia desistir. 3 anos se passaram e a Cida continuou ganhando vida para Jesus, sabe por quê? Porque Jesus chegou na vida da Cida. Largou o cigarro, largou a bebida. Mora lá em Goiânia comigo, irmãos. Toda semana ela vem fazer a célula dela em Goiânia. Tem dia que eu vou lá buscar ela e vem a Cida com aquele tanto de panela de comida. Para que é isso, Cida? Para a célula, para os meus filhos espirituais, pastor. Sabe o que nos move isso, irmãos? Fazer isso? O que nos move foi que Jesus chegou na nossa vida. Fica de pé em nome do Senhor Jesus, porque Jesus